O que Harry Potter, Senhor dos Anéis, Star Wars e a sua próxima história têm em comum? Todas as histórias possuem como pano de fundo os 12 passos da jornada do herói. Mas você não imagina que dentro de cada um desses 12 passos existem outros 4 passos que se repetem e são padrões de todas as grandes histórias. Eu estou falando dos 48 passos da jornada do herói. Tanto uma história curta ou infantil como o Rei Leão, ou até mesmo uma série longa como Game of Thrones, possuem essa estrutura. Eu vou passar para você agora os 3 primeiros passos e que estão dentro do mundo comum e que vai ser o comecinho da sua história. E a partir de agora, todas as vezes que você for ver um filme e observar como essa estrutura funciona, você vai lembrar de mim. Eu sou o Lucas Arantes, eu ajudo pessoas a finalizarem as suas próprias histórias e a dominarem a estrutura da jornada do herói, de forma que elas possam escrever histórias cativantes sem que elas se percam no meio do processo de escrita. Então, vamos lá! Primeiro passo: a antecipação do problema. Aqui acontece a antecipação do problema que vai desequilibrar toda a história. Por outro lado, esse é o ponto que vai fisgar a atenção do seu leitor, espectador ou ouvinte. Seja na primeira frase de uma história, como no livro A Metamorfose de Franz Kafka, ou seja como nesses 3 grandes filmes que eu vou usar como exemplo para ilustrar a nossa conversa aqui. Esse primeiro passo acontece de uma forma direta, ou é revelado aos poucos, mas ele acontece nesse primeiro momento. Em Star Wars, o plano da Estrela da Morte é roubado pelas forças sombrias e a princesa Leia é sequestrada. Em O Senhor dos Anéis, na Terra de Mordor, o Senhor do Escuro forjou o Anel Mestre para controlar todos os outros anéis. Em Harry Potter, o feiticeiro é deixado, ainda bebê, na Rua dos Alfeneiros, para que fique fora de um grande risco. Segundo passo: problema externo do mundo comum. Aqui você apresenta o seu personagem com um problema externo, que está presente dentro do seu mundo comum, mas que ainda não tem relação com o problema central da sua história. Seja uma criança órfã que vive com os tios debaixo de uma escadaria e é açoitada por todos, seja a falta de reconhecimento na Terra-média pelos hobbits, que são seres pequenos, pouco guerreiros e nada muito sábios. Seja da dupla de robôs perdidas e sequestradas no deserto, e de Luke Skywalker, um herói promissor, isolado no meio do nada com seus tios. O que podemos aprender já nesses 2 primeiros passos? Que primeiro, você precisa antecipar o problema que está por vir. Esse gatilho da antecipação vai fazer você prender o leitor logo no começo, porque ele vai ficar curioso para conhecer o motivo desse problema. E depois, no segundo passo, você vai apresentar os seus protagonistas distante desse problema central da história, tendo problemas no seu mundo comum, problemas que são comuns a todas as pessoas. O que isso vai criar? Isso vai criar na cabeça de quem estiver assistindo, lendo ou ouvindo a sua história, de que existe um problema central e que existe um protagonista com seus problemas comuns do seu mundo comum que ele não consegue resolver. Então, se ele não consegue resolver os seus pequenos problemas, como que ele vai conseguir resolver aquele problema central? Então, isso vai ser fundamental para a sua história. Terceiro passo: ação por obrigação no mundo comum. Aqui você precisa, basicamente, apresentar o protagonista cumprindo a sua obrigação dentro desse mundo comum, sem que ele tenha muita escolha ou muita saída. Seja Luke Skywalker recebendo ordens do seu tio para limpar os robôs que ele acabou de comprar, seja Harry Potter servindo uma bebida matinal para o seu tio, ou seja quando Bilbo Bolseiro pergunta onde está Frodo Bolseiro para atender a porta da sua casa. O ideal nesse comecinho da sua história é você mostrar o personagem executando ou sendo solicitado para uma obrigação nada heróica. Frodo, tem alguém na porta! Nesse vídeo eu te apresentei uma fórmula presente em todas as construções de histórias e personagens. Se você quer descobrir como uma história funciona passo a passo, como um cozinheiro segue um passo a passo para fazer um bolo,
eu convido você para conhecer o programa Jornada do Herói. Por mais que cada bolo tenha o seu próprio sabor, dificilmente você vai comer um bolo onde o cozinheiro vai colocar a farinha depois que o bolo saiu do forno. Ou seja, existe uma sequência de mistura e de preparos para que o bolo dê certo. Da mesma forma, se você quer construir uma história do seu jeito, com o seu sabor, tendo como suporte uma fórmula milenar de escrita, eu convido você para clicar no botão que está aqui embaixo desse vídeo e conhecer o programa Jornada do Herói. Muito obrigado, até outro lado!